No vídeo de hoje nós vamos ver o que teria acontecido se o Ace tivesse se tornado um Shichibukai. Vamos ver também o porquê o Barba Branca e o Roger, mesmo tendo espadas de grau superior, as lâminas das suas espadas não eram lâminas negras. E por último nós vamos ver se o Luffy no final de One Piece também vai adquirir uma doença que vai ocasionar sua morte. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Agora vocês têm esses dois locais para mandar perguntas e pode até repetir nos dois, que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Eu recebo muita pergunta repetida que eu até já respondi, então dá uma olhada nessa playlist aqui que eu já posso ter respondido a sua pergunta, e se ainda não, continua mandando que uma hora eu posso responder. Antes desse vídeo começar, já vai deixando aquele likezão. Se for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Arthur Souza perguntou: se o IN e o governo mundial temem ao século perdido porque eles não pegaram os poneglyphs e guardaram em Marijos, ou coisa assim, pois assim ninguém iria saber do século perdido. Encontrar um poneglyph já dá muito trabalho, imagina ter que encontrar todos eles, e além do mais ter que transportar eles para um determinado local. Não é uma tarefa nada fácil, e se o governo tivesse que fazer isso, ele teria que depender inúmeros recursos. E olha que essa não é uma informação que seria sigilosa. Uma hora ou outra vazaria que o governo mundial estava meio que juntando os poneglyphs, e todos os piratas que têm interesse no One Piece uma hora atacariam o governo atrás desses poneglyphs. E aí nós temos que seria muito pior para o governo mundial. Eles teriam que depreender muitos recursos para isso, e juntar todos eles lá em Marijos seria muito pior, que o governo mundial estaria chamando os piratas para atacar, e eles não poderiam manter ali a segurança dos Tenryubitos. Então esse seria ali uma tática muito ruim do governo mundial. Agora o que o governo mundial faz para coibir que os piratas vão ou tentem pegar os poneglyphs? Ele destrói ilhas, eles acabam com civilizações, com raças e com todas as pessoas que conseguem de alguma forma pegar a informação dos poneglyphs. Aconteceu com o povo de Ohara, pode ter acontecido com a tribo dos Três Olhos. Até hoje a gente só viu a Purin, a gente não viu nenhuma outra pessoa. E eles têm um poder ali que pode ou dá a possibilidade que eles entendam o que está escrito nos poneglyphs. Pode ser que tenha acontecido isso, e é exatamente essa ação que é mais efetiva para o governo mundial. Nós vamos acabar com todos aqueles que conseguem pegar a informação, e eles não precisam ir atrás diretamente dos poneglyphs. Luan Mendes perguntou: como o atirador usaria haki do armamento avançado? Ele usaria em sua arma ou em sua munição? Ou nos dois? Como ele utilizaria esse poder em combate? Será que uma arma tipo um rifle, pistola, estilingue, arco, se ele usasse haki nela, ela ficaria com a mesma aparência da lâmina negra? Bom mano, se um atirador utilizasse haki do armamento avançado na sua arma, eu acredito que ele utilizaria tanto na arma quanto na munição. E como que isso aconteceria? Eu acho que ele poderia pegar o mesmo princípio do punho do Luffy, por exemplo. O punho do Luffy tem uma aura em volta dele, que quando ele ataca o seu inimigo, essa aura entra e destrói o inimigo de dentro para fora. A mesma coisa se aplicaria à munição. O usuário coloca ali o seu haki do armamento avançado na munição. Quando ele atira, essa munição vai em direção ao alvo. Quando essa bala atingisse o seu inimigo, toda essa aura iria atingi-lo de dentro para fora, destruindo ele de dentro para fora. Eu acredito que seria o mesmo princípio. Agora, sobre o fato da arma se tornar ali uma arma negra, assim como as lâminas negras, eu não vejo o porquê não. Só que o Oda não trabalha muito bem as armas como ele trabalha as espadas. E já é muito difícil uma espada se tornar uma lâmina negra, imagina isso para uma arma. Mas eu não vejo o porquê não. Se o Oda quiser, eu acredito que também pode acontecer. Só que a pergunta que fica é, essa arma que se tornou negra, ela passaria o haki para sua munição? Ou sempre que o usuário fosse utilizá-la, ele teria que utilizar o seu próprio haki do armamento?
Se ele tivesse que sempre utilizar o seu próprio haki do armamento, não teria o porquê ter uma arma negra, então não faria diferença nenhuma. Tiger perguntou: você acha que até o fim de One Piece algum Mugiwara vai comer alguma Akuma no Mi? Se sim, qual? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, de todos os Mugiwaras, o único que eu acho que realmente necessita de uma Akuma no Mi é o God Usopp. Eu acho que ele precisa muito porque ele se envolve muito nas batalhas. Ele, sendo um atirador, ele deveria manter distância e atacar seus inimigos de longe. Só que ele se envolve muito nas batalhas e apanha muito. Então ele necessitaria de uma Akuma no Mi para suprir essa necessidade, de ele meio que se proteger dos seus inimigos, manter a distância e ainda continuar atacando. E qual das Akumas no Mi eu acredito que o Usopp comeria? Eu acho que uma que ainda nem foi mostrada no mundo de One Piece, que é a Akuma no Mi do Camaleão. O Usopp poderia utilizar o seu poder de camuflagem para se proteger dos seus inimigos, para manter a distância e ainda assim continuar atacando. Eu vejo que essa seria uma boa Akuma no Mi para ele. Agora, se a gente fosse pegar uma Akuma no Mi do mundo de One Piece, eu acredito que a Noru Noru no Mi do Fox seria uma ótima Akuma no Mi para o Usopp. E por que eu acho isso? Porque o Usopp poderia utilizar ali os seus Noroma Photons para diminuir a velocidade das suas balas. E aí ele miraria em determinados locais que ele acha que o seu inimigo ou que ele prevê que o seu inimigo vá. E esses ataques ou essas balas ficariam lá aguardando só o inimigo passar para atacá-lo. E aí no caso, o Usopp só precisaria atacar o seu inimigo efetivamente para que o seu inimigo esquivasse desses ataques utilizando o seu haki da observação, já que todos esses primeiros ataques teriam uma intenção e aí ele poderia se esquivar, mas só que a intenção do Usopp com esse ataque é jogar o inimigo para a próxima bala. E aí essa outra bala não teria a intenção, já que ela foi atirada em um determinado local e não em uma pessoa e já foi atacada anteriormente. E aí essa bala só passaria os 30 segundos e ela acertaria o seu inimigo. Depois ele tentaria se esquivar e o Usopp já teria lançado mais outra de outra direção. E assim ele faria com outras balas até derrotar o seu inimigo. Eu já fiz um vídeo falando de como o Usopp pode ficar tão forte quanto o Trio Monstro. Qual é a evolução que ele pode ter. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. Hoje o Tokitou perguntou: como funciona a imortalidade do Orochi? Afinal, ele foi morto pelo Kaido e alguns capítulos depois ele aparece vivaço. Essa resposta vai conter spoiler do mangá e se você não quiser pegar, pula pro minuto que tá aparecendo aqui na tela. A imortalidade do Orochi pode ser explicado por dois pontos, ou um ou outro. O primeiro deles é que, para matá-lo, precisa arrancar todas as suas cabeças ao mesmo tempo, ou então elas vão se regenerar e ele não vai morrer. Um segundo ponto é que cada cabeça pode representar uma vida do Orochi, e ele precisaria morrer 8 vezes para realmente morrer. E mesmo que ele perca todas as suas cabeças, vai representar só uma morte. E aí ele perderia uma vida, ou seja, uma cabeça. Precisa matar ele 8 vezes para que ele realmente morra. Essa é a segunda possibilidade. Aí quando ele está na sua forma humana que ele morre, como ele só tem uma cabeça nessa forma, ele perde uma vida. E foi o que pode ter acontecido com o Kaido. Quando ele morreu pro Kaido, ele perdeu uma vida. Mas pode ser que quando ele esteja na sua forma de Yamato no Orochi, as pessoas precisem arrancar todas as suas cabeças para que ele perca uma vida. E assim ele vai morrendo e morrendo e morrendo até perder todas elas. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. João Lucas perguntou: o haki tem alguma limitação de onde não pode ser usado, como areia ou gelo? Isto é, os deixando duros? Até o momento, aparentemente não. O haki do armamento não tem nenhuma limitação. Ele tanto pode ser utilizado à distância em projéteis, quanto também pode ser utilizado à distância em poderes do usuário, desde que esse poder esteja ligado a ele de alguma forma e ele possa controlá-lo. A gente tem o exemplo ali das mãos gigantes que o Katakuri estava utilizando para lutar contra o Luffy. Ele imbuiu aquelas mãos com o haki do armamento também. O haki do armamento também não tem barreiras físicas, ele pode recobrir e ganhar as características daquele material que ele está recobrindo.
E no caso a gente já viu com a borracha do Luffy, que mesmo recoberta com o haki do armamento se torna elástica, e também com o mote do Katakuri, também se tornando pegajoso, mesmo estando recobrindo ali. Então eu também não vejo barreiras para que possa ser utilizado em areia ou gelo, por exemplo. Também vai ganhar ou vai adquirir as características do material que ela está recobrindo. Rian Victor perguntou: mano, no futuro, quando o governo mundial acabar ou pelo menos deixar de ser corrupto, a Robin pode ensinar mais pessoas a lerem poneglyphs? Talvez crianças, se tiver que aprender desde bem cedo. Afinal, quando ela morrer, essa habilidade de tradução estará morta, e o Saulo disse que era para Robin viver e passar adiante o legado de Ohara. Então talvez no futuro ela possa criar a nova Ohara? O que tu acha? Bom, mano, essa ideia é mais plausível que existe, e provavelmente é isso que vai acontecer mesmo. Até porque a ilha de Ohara continua lá. Pode ser que a Robin traga novas pessoas para morar lá, e aí ela vai recriar a Ohara, vai criar ali aquele mundo arqueológico mais uma vez, e vai ensinar desde pequena as crianças a lerem linguagem antiga, mas não só a dos poneglyphs, como várias outras, ensinar elas as histórias antigas, não só a linguagem antiga, como também outras linguagens antigas de outros povos, e não só na ilha de Ohara, como também em várias partes do mundo. Até porque o conhecimento vai fazer com que as novas gerações não façam aquilo que está acontecendo atualmente, ou não tragam esse governo que existe atualmente no futuro. Com conhecimento, as crianças vão saber o que é errado e não vão fazer aquilo. Então provavelmente aconteça isso sim, a Robin vai trazer ali a Ohara de volta e vai tornar ali um mundo arqueológico mais uma vez. Valdeir Moura perguntou: como transformar uma espada de lâmina negra? As espadas do Barba Branca e do Roger não parecem ser negras. O que o Mihawk tem que eles não têm? Bom, se para uma pessoa que só utiliza a espada como principal meio de combate ou meio de lutar nas suas batalhas, já é muito difícil para essa pessoa transformar sua lâmina em lâmina negra, para outros personagens que têm outros meios de lutar, vai se tornar muito mais difícil também. E por isso que eu acredito que a espada do Roger e a espada do Barba Branca não são lâminas negras. Pode ser que eles utilizem outros métodos de luta. No caso, nós temos ali o Barba Branca com a sua Gura Gura no Mi, e ele estava utilizando a sua espada na Guerra de Marineford para meio que canalizar o seu poder e atacar os seus inimigos. A gente só viu ele realmente utilizando como uma espada quando ele foi atacar o Barba Negra, que ele cortou ali o peito do Barba Negra. Ali foi um dos únicos momentos que a gente viu o Barba Branca utilizando a sua espada efetivamente. Agora o Roger pode ser que tenha outras técnicas de luta, pode ser que ele lute com os punhos assim como o Garp, deixando a sua espada em segundo plano, e isso dificulta ainda mais que ele possa tornar a sua lâmina uma lâmina negra. Como eu já falei, para um espadachim já é muito difícil tornar uma lâmina ou tornar a sua lâmina uma lâmina negra, como por exemplo o Zoro, ele ainda não conseguiu. E o Mihawk conseguiu porque ele utiliza a sua espada como principal meio de batalha, e é isso que vai diferenciar o Mihawk do Barba Branca e do Roger. Lukezinho perguntou: o que aconteceria se o Ace se tornasse um Shichibukai? Bom, de início foi uma ótima escolha do Ace em não se tornar um Shichibukai, porque desde o início a intenção da Marinha com isso era capturar o Ace. Ela não estava interessada nos seus poderes ou no quão forte ele poderia ficar navegando pelos mares da Grand Line. Na verdade, aquele foi o exato momento em que a Marinha descobriu que ele poderia ser filho do Gold Roger. Ela queria capturá-lo para executá-lo e eliminar de vez ali o sangue do pior pirata que já existiu. E o Ace recusando isso, ele ficou longe do perigo. Ao mesmo tempo, Barba Branca também percebeu isso, e por isso que ele capturou o Ace e levou ele para o seu bando. Mas pode ser que se o Ace ainda assim aceitasse e se tornasse um Shichibukai, e mesmo assim ele mantesse distância do governo mundial e da marinha ali para não ser capturado, pode ser que quando ele fosse enfrentar o Barba Branca não pegasse muito leve com ele. Pode ser que o Barba Branca matasse ali toda a sua tripulação, e tudo isso porque ele se tornou um Shichibukai, e talvez o Barba Branca não chamaria ele para fazer parte da sua tripulação. Então eu acho que aconteceria isso.
Se o Ace se tornasse um Chichibukai, provavelmente ele seria capturado e morto. Ken Edits perguntou: será que tem alguma possibilidade de ter algum flashback na Guerra de Wano mostrando o passado do Kaido ou até mesmo dos Piratas Rocks? Bom mano, com certeza sim, vai ter um flashback do Kaido na Guerra de Wano ou de algo relacionado ao seu passado, porque esse flashback é de fundamental importância para o desenvolvimento da obra e para revelar ali mistérios que ainda hoje estão com ponto de interrogação, não só sobre o passado dos Rocks e como aquele grupo foi formado, mas também para revelar o que é o Kaido. Ele realmente é um humano ou ele é de outra raça e que se desenvolveu ali em meio aos humanos? Tem que revelar o que é isso também. Como foi que o Kaido entrou para os Piratas Rocks e como foi que esse bando foi formado? Como foi que aconteceu ali as coisas lá em God Valley? Como foi que o bando realmente se desfez? Pode ser que seja revelado nesse flashback do Kaido. E também pode ser que seja revelado coisas relacionadas ao Dr. Vegapunk e todas as derrotas do Kaido. Para quem ele já perdeu? Como ele foi capturado? Os experimentos que foram feitos com ele? Será que vai revelar alguma coisa relacionada ao Vegapunk e esses experimentos? Pode ser que seja revelado todas essas coisas só no flashback do Kaido. Então é por isso que ele é de fundamental importância e com certeza o Oda vai colocar esse flashback. A gente vai ver ali o passado do Kaido. Cheat Memes do Eren perguntou: o Luffy, quando se tornar o rei dos piratas e achar o One Piece, ele irá contrair uma doença igual aconteceu com Roger e Barba Branca? Bom mano, as doenças no mundo de One Piece não são bem trabalhadas, até porque o Oda não gosta de trabalhar com doenças. Até hoje ele só colocou a doença nos personagens e nem disse qual doença era. A do Roger a gente não sabe, a do Barba Branca também não. E por isso que eu acho que com o Luffy vai ser diferente. Ele não vai matar o Luffy e se ele for matar não vai ser por doença. Mas eu acho que vai ser uma coisa que já vem recorrente na vida do Luffy, que é a perda de tempo de vida. É utilizar o seu corpo ao máximo e fazer com que a sua vida diminua. Já aconteceu de várias técnicas do Luffy anteriormente tirarem ali um pouco do seu tempo de vida, e quando ele precisou usar os hormônios do Ivankov, ele também precisou de abdicar de 10 anos de vida para que ele pudesse ter uma chance para se curar. Então pode ser que no final de One Piece vá ser isso que vá pesar, e o Luffy, se ele for morrer, vai morrer ali por pouco tempo de vida que ainda resta. Mas eu acho que como a história de One Piece é muito curta pro mundo de One Piece, como por exemplo o Luffy se tornar rei dos piratas ali muito cedo, eu acredito que o One Piece vai acabar e o Luffy não vai morrer. Eu acredito que vai ter um final feliz pro Luffy, e por isso que eu acho que ele não vai morrer. Mas se o Oda disser assim, não, o Luffy vai morrer no final, vai ser por tempo de vida e não por uma doença em específico. Mas como eu disse, eu acredito que pra história de One Piece dentro, a história é muito curta, o Luffy vai se tornar rei dos piratas muito cedo, e por isso que ele não vai morrer por tempo de vida também. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Não esqueçam de mandar suas perguntas lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Pode até repetir a pergunta que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve aqui também e vem fazer parte dessa tripulação. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!